Olá, meus irmãos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso quinto dia. Ô Jesus, Deus é maravilhoso, Jesus é bom o tempo todo. Hoje é o nosso quinto dia da nossa dieta de Daniel. Faltam 2 dias para a gente encerrar o período da dieta de Daniel e entrar nos 3 dias do jejum de Esther. Hoje eu queria falar a respeito de fidelidade em tempos difíceis. E fidelidade tem a ver com permanência sob pressão. Isso de fato pode ser chamado de fidelidade. Eu queria ler 2 textos hoje do livro de Daniel. O primeiro é Daniel, capítulo 6, versículo 16, que vem falar do episódio da Cova dos Leões. Todo mundo sabe da trama. Daniel, de novo, cai numa armadilha e o rei é obrigado a jogar Daniel na Cova dos Leões. E aí o texto diz o seguinte, Daniel capítulo 6, versículo 16. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, olha a afirmação do rei, o reconhecimento do rei a respeito da fidelidade de Daniel com o Senhor. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu anel próprio, com seu próprio anel, e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Nesse caso, o rei era amigo de Daniel já, tinha uma estima por Daniel, e o rei pesou seu coração porque Daniel foi lançado na cova dos leões e ele sabia que Daniel era um homem íntegro. Mas uma coisa interessante aqui, gente, é o seguinte. Esse rei que jogou Daniel na cova dos leões não é o rei Nabucodonosor do começo da história de Daniel. A Bíblia fala que Daniel permaneceu, se não me engano, até o 1º ano do reinado de Dário, o rei Dário. Então esse rei já é um rei que passou os reinos, já mudou os reinos. E por que eu estou falando isso? Porque mudam os reinos. Daniel já está mais velho, Daniel já está velho, mas a sua fidelidade e a sua continuidade de servir o Senhor e a sua fidelidade ao Senhor não foi alterada. Eu queria ler um outro texto, que é Daniel capítulo 3, versículo 15, que diz assim, que agora está falando dos 3 amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha ardente. Diz assim, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor. Aí o primeiro rei, o rei que capturou os jovens e levou para a Babilônia. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Olha que afronta, gente? Olha que coragem. E das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro e obriga que todos os moradores do reino, todo o povo do reino adorasse aquela estátua. E obviamente, que eles disseram, não, a gente não vai adorar essa estátua. E aí foram pegos e foram lançados na fornalha ardente. Então o que acontece aqui? Acontece essa questão da fidelidade deles serem provados. Irmãos, na vida de devoção, fidelidade e fé são inseparáveis. Fidelidade e fé são inseparáveis na nossa jornada. A fé, a palavra pistes, eu tenho falado muito da palavra pisteuo, que é o depender e confiar, mas aqui pistes é a permanência, é a afirmação de Deus nas nossas vidas. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza. Então, enquanto a fé é a certeza, a fidelidade é a permanência. Então eu queria dizer a vocês o seguinte, nessa manhã, nesse devocional, não basta que nós afirmamos a nossa fé, nós precisamos demonstrar a nossa fé com permanência. Ou seja, nós devemos permanecer no chamado que nós fomos chamados.
Gálatas 3:11 diz que o justo, olha que interessante, diz que o justo viverá, ou seja, viverá pela fé. Ele está dando um sentido de continuidade. Então, assim, a fé verdadeira, irmãos, ela não negocia as nossas convicções. A fé verdadeira é aquela fé que faz com que a gente permaneça. E junto com esse sentimento e essa certeza e essa, como é que eu vou dizer para vocês, essa cultura, essa intenção, esse sentimento de fidelidade, aí sim nós poderemos dizer que a nossa fé é uma fé verdadeira. Então hoje, para encerrar, eu queria deixar mais uma pergunta para vocês. O que eu não abro mão, mesmo se tudo der errado? É a minha fé ou é alguma coisa que eu possuo, que o Senhor me deu? A nossa fé, ela precisa ser permanente. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Espírito de Deus nos fortaleça, que o Espírito de Deus nos convença, nos instrua, para que a nossa fé seja verdadeira, para que a nossa fé seja firme no Senhor, assim como a fidelidade do Senhor é firme conosco. Amém, irmãos? Bom dia, seguimos firmes.